Estamos trabalhando nesse projeto de carvão, que é 12 milhões de toneladas por ano. Aqui, na exposição do professor moçambicano, eram 11 milhões de toneladas por ano, ou seja, é mais ou menos isso mesmo, é dessa ordem de grandeza. E estamos trabalhando em consórcio, é um consórcio de empresas brasileiras, a Vale, que é a mineradora, a Odebrecht, Camargo Corrêa, na construção. Mas como o trabalho é tão complexo e a realidade tão difícil, é um trabalho quase que em consórcio mesmo, onde o contratante e o contratado estão unidos. É um processo de trabalhos que a gente chama de aliança, que foi desenvolvido para grandes explorações de petróleo no mar e em condições muito inóspitas, onde ficava muito difícil para o contratante especificar o que ele queria contratar e muito difícil para o contratado dizer quanto ia custar e quanto tempo ia levar para fazer aquilo. Então, para evitar esse grande conflito de incertezas, onde um lado pode colocar a incerteza no preço, o outro vai colocar a incerteza na multa, então, esse modelo de associação é um modelo associativo, participativo, muito criativo, é um modelo de aliança. E é como a gente trabalha lá num consórcio, onde estão as empresas de engenharia, Odebrecht, Camargo Corrêa, e a empresa de mineração, que é o cliente, a Vale do Rio Doce, porque as condições são muito difíceis. Os senhores podem imaginar. A nossa fábrica de cimento em Moçambique, na região de Nacala, é onde vai ser um dos futuros portos de exportação do projeto de carvão. Nós temos uma participação de 51% e temos sócios locais moçambicanos. A última parte, então, são aquelas reflexões ou aqueles pontos para procurar contribuir com a agenda do seminário, não é? A partir da nossa experiência, a partir da nossa vivência. Então, quais são os fatores que nós entendemos como determinantes do sucesso ou do nosso fracasso? Que eu reputo como sucesso até o presente momento, espero que assim continue. O fit cultural, ou seja, a facilidade de idioma, de religião, de hábitos, de história, ajuda bastante. Esse é um fator muito importante. Então, em Moçambique, em Angola, a gente tem encontrado um ambiente favorável e, por outro lado, a gente é muito bem recebido também pelo ambiente local, porque a nossa língua, a nossa história, há muita similaridade. Aliás, muito mais do que a gente imaginava no começo. A existência de uma parceria local, de sócios, de parceiros locais, nós entendemos essencial e assim que nós temos agido e praticado. Uma visão de longo prazo, nós não podemos nos assustar com a volatilidade. É um primeiro parada que deu no país, ou um primeiro problema, se a gente não tiver visão de longo prazo, realmente, ou nós vamos ter problemas, ou nós vamos ter problemas. Não tem alternativa. O acompanhamento da política e da macroeconomia é importante, afinal de contas, a gente está no exterior e com investimento, com uma exposição empresarial forte. Não dá para também achar que nós somos estrangeiros e o problema que acontecer não é problema nosso, é problema nosso também. A incorporação de grandes contingentes de mão de obra local, isso é fator muito importante para a integração, é fator importante para facilitar o trabalho e é fator importante também até para nos permitir um melhor acompanhamento da política e da macroeconomia, porque nós vamos começar a ter parte da cultura local interagindo diretamente no nosso negócio, dentro das nossas fronteiras. E a formação de mão de obra e de uma cadeia de fornecedores locais ou regionais, muito importante. A gente tem trabalhado nesse sentido, na linha de buscar, e assim tem sido com outras empresas brasileiras, buscar formar cadeia de fornecimento, e não ir buscar o produto e toda a cadeia no Brasil. Isso realmente, acredito que é um dos grandes fatores de sucesso e de diferenciação das empresas brasileiras, de uma maneira geral, no exterior. Em termos de diferença de atuação de empresas brasileiras e chinesas, eu vou dizer aos senhores que a nossa experiência é uma experiência restrita. Nós, enfim, sabemos ou vemos o que algumas empresas chinesas estão fazendo em Moçambique, o que algumas empresas chinesas estão fazendo em Angola. Mas nós não temos, e nessa minha apresentação eu realmente não tive tempo e nem achei que era a melhor contribuição para trazer, e buscar
referencial e histórico sobre as empresas chinesas na África, porque existiam palestrantes aqui mais qualificados para esse tipo de abordagem. Mas, de uma maneira geral, assim, só com pontos, highlights, eu diria que as empresas brasileiras atuam com forte integração com a comunidade local. As empresas brasileiras, em geral, estou falando de todas, vale isso para a mineração da Vale do Rio Doce, vale para as empresas de engenharia, vale para a empresa do agronegócio, a área do biocombustível vai crescer muito, enfim. E as empresas brasileiras adaptam modelos do país de origem, o Brasil, à realidade local. Ou seja, as empresas brasileiras são criativas, são flexíveis, são adaptativas. Com relação às empresas chinesas, sem querer rotular, porque eu realmente não me aprofundei, por falta de material, mas a nossa visão é que elas atuam segundo um modelo com menor integração, com menos integração, e ela tem maior vínculo com a cultura e com a economia do seu país de origem. Ou seja, elas não desenvolvem a cadeia do fornecedor local, vão buscar os seus produtos, os seus componentes na China. Essa é a nossa visão. Em termos de fontes de inteligência e informação para a operação das empresas brasileiras, eu citei aqui dois. Uma forte atuação da área diplomática e governamental do país, do Brasil, tanto no Brasil como nos países africanos. Ou seja, o Itamaraty, as representações diplomáticas brasileiras são muito ativas e realmente se aliam às empresas brasileiras. E, além da área diplomática, a área governamental, onde a gente poderia levar no limite superior o próprio presidente da República, o presidente Lula tem sido extremamente proativo, extremamente parceiro das empresas brasileiras no exterior, extremamente impulsionador da presença das empresas, e o BNDES, como agente de financiamento de exportação, tem sido importantíssimo, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MEDIC, através da Apex e de toda a sua estrutura, também tem tido uma postura extremamente proativa e extremamente colaborativa. E o segundo fator, a obtenção de informações estratégicas via parceiros de negócio. Essa parceria, o parceiro local, os parceiros locais, os sócios locais, são fontes muito importantes e estratégicas de obtenção de informação para nos guiar nessa viagem, nesse novo ambiente. Em termos de atividade sociocultural, atividades sociais, de assistência social e de interação cultural, já dentro da agenda de sustentabilidade do Grupo Camargo Corrêa, nós temos, aliado aos projetos que estamos desenvolvendo, sempre uma agenda nesse sentido. No projeto de energia de Moçambique tem uma agenda, como falei, na área da saúde e da educação, e nos projetos de Angola nós fizemos uma parceria com o Senai, aqui de São Paulo, para oferecer cursos profissionalizantes, e fizemos uma parceria com uma organização de padres salesianos em Luanda, e já tínhamos aqui, quando levantamos essa informação, capacitado quase 1.000 jovens por ano, né? Já estamos trabalhando nessa faixa, de 900 a 1.000 jovens por ano, nas áreas de eletricidade, panificação, moda, informática. É um trabalho muito rico, muito importante, para ajudar e interagir com as comunidades, não necessariamente para formar funcionários para o nosso trabalho, mas para contribuir realmente para a comunidade, né? E nós tivemos que levar, num primeiro momento, máquinas de costura, forno, computador, a partir do Brasil, né? Mas o projeto tem se mostrado muito bom e isso tem dado para todos uma satisfação muito grande. E a agenda é uma agenda crescente de ações nesse sentido. Esse é um exemplo desse projeto que se chama Kidmakaji, que está implantado e em operação em Angola, em Luanda. A questão da nossa agenda da sustentabilidade, nós temos uma... Deixa eu voltar aqui. Nós temos uma carta da sustentabilidade. Essa pauta está presente no nosso trabalho
em Moçambique, em Angola, e vai estar presente onde a gente estiver, e a gente busca atender essas questões do desenvolvimento local, as questões do meio ambiente, as questões sociais, dentro dessa grande agenda mãe, e personalizando e adaptando à realidade local. Mas nós realmente temos isso como política. Por fim, eu coloquei aqui, apenas como um pinga-fogo, um bate-bola, algumas carências que são carências importantes na infraestrutura, no desenvolvimento dos países da África, de uma maneira geral, mas são grandes oportunidades para contribuição. Falta saneamento básico, tem problema de proliferação de doenças, falta infraestrutura viária, tem dificuldades para a locomoção de pessoas e acesso de produtos, carência de ensino básico e técnico, oportunidade para treinamento e formação de mão de obra, carência na saúde, baixo índice de acompanhamento médico, baixo desenvolvimento da agricultura, deficiência na alimentação, tudo isso pode ser olhado como problema, mas pode ser olhado como oportunidade. E o Brasil, em particular, tem uma complementariedade com a África, porque a sensação que me passa, agora é uma opinião pessoal, a África é o Brasil de anteontem, é muito parecido, tem muita coisa que dá para aproveitar, e o Brasil pode ser um grande parceiro para a África. E, na nossa visão, essa conexão já está virando uma realidade. Aqui eu fiz apenas uma brincadeira com vocês, da Cape Town e o Rio de Janeiro, mas se a gente olha, elas até parecem que estão juntas, né? Enfim. Era isso, eu queria agradecer. Obrigado.